Tati, do Paulo, Delberto. Tati, boa noite. Delberto. Deus abençoe. Marcos, Juscelene. Marcos, Juscelene, Gabriel e Jamile. Renato. Renato. Dona Terezinha. Dona Terezinha. Deus abençoe, Dona Terezinha. Leonardo França, boa noite. Presbítero Duval e Jonatas, a paz de Cristo. Boa noite, Leonardo. Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite, Leonardo. Graças e paz. Elisete, boa noite. Boa noite, Elisete. Maciel e Madalena, bem. Maciel e Madalena. Boa noite para vocês. Deus abençoe. Dona Terezinha, boa noite, irmãos. Daqui do Rio Grande do Sul, assistindo. E agradecer orações pelo Everton Luiz. Comunicamos que o Senhor recolheu ontem. Isso aí, Dona Terezinha. Planos de Deus. Vamos orar pela família. Tânia. Tânia. Mamãe. Xeri. Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio, boa noite. Leonardo. Presbítero, ainda está em vossos planos aqueles estudos de escatologia sobre o anjo da morte e companhia? Vou fazer, Leonardo. Vou arrumar um tempinho aqui para elaborar. Deixar bem claro o significado de anjo da morte. Que na realidade na Bíblia não existe um anjo específico, tá? O anjo da morte é aquele que Deus designa para determinados momentos. O Belande Lopes, boa noite, pastor Duval e todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Shalom Adonai, aleluia. Aleluia. Uberlândia Lopes, é um prazer. Que alegria. Deus te abençoe, meu irmão. João. Firme e forte. Boa noite, senhor Duval. É o narrador da live. Boa noite, João. Boa noite, João.
Joãozinho, narrador. Botafoguense. Quem que é Botafoguense? O João? João? O? Era vascaíno? É, né? Acho que é. Fala em futebol que o Bernardo pula lá. Fluminense doente. O João botou ui. Leonardo França, entendi. Fiquei mais tranquilo agora sabendo que não tem aquele arcanjo invocado que só desce para ceifar. Quando Deus determina o extermínio, então ele dá a missão para alguns. Como instrumentos da sua espada de juízo. Dona Ângela, boa noite. Boa noite, Ângela. Dona Edna, boa noite. Boa noite, dona Edna. Deus abençoe a senhora. Que se restabeleça o mais breve possível. E vai, com a graça e a glória de Deus, a misericórdia de Deus. Edilson Mauri, boa noite, graças a Deus. Hoje não teve caso de Covid em Medianeira, Que bom, hein? Paraná. O Edilson. Edilson Mauri. Isso aí, Edilson. Deus abençoando. Berlândia Lopes, compartilhando. Isso aí, Belândia. Dona Ângela, compartilhado. Alô, Ângela. Jaque. Jaque. Cláudio, da Ângela. Cláudio. Deus te abençoe, Cláudio. Ângela e Cláudio. Hoje é o casal da roça, né? Muito bem, meus irmãos.
Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico de hoje, que será um pouco diferente do que os irmãos já viram e ouviram. Hoje nós vamos estudar alguma coisa entre teoria e prática. Eu vou orar agora para nós iniciarmos e assim nós vamos ler o texto que servirá de base e os irmãos vão me acompanhar. Oremos então. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos, ó Pai, por tua graça, misericórdia para conosco, pelas orientações que tu tens nos dado, nos firmado em tua palavra, para andarmos segundo os preceitos nela estabelecidos, para que juntos, ó Deus, possamos caminhar, influenciados pelo Espírito Santo, andar conforme tu desejas de cada um de nós. Perdoa, Deus, o nosso pecado, muitas das vezes nossas teimosias, nossas distrações, e ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes diante de ti. É o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que nós vamos estudar como base hoje já é conhecido, eu preguei algumas vezes esse texto, mas hoje eu vou focar de uma forma diferente. 2 Coríntios 13, 5 diz assim, apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ora, reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados. O que Paulo quer dizer aqui? Que quem não reconhece que Jesus está nele, já está reprovado. E agora, como é que ele pode reconhecer que Jesus está em nós? Por isso ele diz, examine-se a si mesmo para descobrir se Jesus está em nós. E prove-se a si mesmo. Então, baseado nesse pensamento do apóstolo Paulo, eu elaborei 10 perguntas dentro desse texto para que nós pudéssemos avaliar entre aquilo que nós sabemos, o que a Bíblia manda nos fazer, que nos orienta a fazer, e aquilo que realmente nós estamos fazendo. Algumas vezes nós negligenciamos, algumas vezes nós não damos a devida atenção e achamos que está tudo indo muito bem. Baseado no princípio de Paulo, que nós devemos nos examinar, devemos estar constantemente vigiando a nós mesmos, orando por nós mesmos. Eu vejo muitas das vezes na igreja o povo orando pelos outros, intercedendo, pedindo, glória a Deus. Mas muitas das vezes nós esquecemos de nós mesmos, que temos problemas, né? Somos fracos em algumas áreas da nossa vida e que devemos buscar em Deus a resposta para isso. Mas isso aí é uma comunhão pessoal entre nós e o nosso Deus. E hoje então nós vamos tentar diminuir a distância entre a teoria e a prática da palavra com as perguntas que eu vou fazer. Eu levantei um questionamento aqui que ele pode ser estudado. Se você quiser copiar as perguntas, pegue uma caneta e um papel para que você possa compreender melhor, às vezes, o quanto nós estamos distantes da realidade da Bíblia. Tá? Em vários aspectos, em vários pontos. Eu pontuei várias coisas aqui com base nos textos bíblicos. Então nós vamos iniciar com a primeira pergunta que eu faço para os irmãos, como fiz para mim mesmo. Quantas pessoas nós falamos que Jesus Cristo é o Salvador este ano? O irmão falou com alguém? Pregou para alguém? Disse para alguém que Jesus Cristo é o seu Salvador? Mostrou para o irmão que você é um salvo? Mostrou para os amigos onde você está que você realmente confessa Jesus Cristo? Quantas vezes, meus irmãos, fizemos isso esse ano? Estou falando o ano todo, hein? Até agora. Apesar da pandemia, apesar de tudo que aconteceu, se tem uma coisa que não aconteceu foi que nós ficássemos mudos. Não ficamos mudos. Portanto, quantas pessoas nós falamos de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Salvador? Porque a Bíblia diz assim lá em Marcos, hein? Preste bem atenção. Em Marcos 16, 15,
E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Preste bem atenção, meus irmãos. Jesus Cristo dá uma ordem. Jesus Cristo mostra um caminho que nós temos que seguir como crente convertido, que é testemunhar, que é pregar a palavra, pregar o evangelho a toda criatura. Será que nós temos tido coragem para falar com o patrão? Será que nós temos coragem para falar com nossos melhores amigos? Será que esse ano, pelo menos esse ano, vamos falar dos anos anteriores, vamos falar desse ano, desse último mês? Se nós realmente cumprimos isso que a Bíblia diz, porque a teoria nós conhecemos, mas e a prática? Colocar isso em prática. Será que isso é possível? Sim. É possível. O Espírito Santo foi enviado à Terra para nos capacitar a isso. E não existe um crente convertido que não pode dar testemunho de Jesus, que não pode pregar Jesus, ensinar Jesus, falar que Jesus Cristo é o Salvador. Todos nós podemos. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Por quantas pessoas nós oramos para Deus salvar este ano? Será que o irmão tem orado para Deus salvar um filho? Para Deus salvar um pai, uma mãe, um tio, um parente? Será que nós temos colocado o nosso joelho no chão diante de Deus e pedido pela salvação de pessoas? Será que nós temos pensado nisso? Isso faz parte da nossa vida? Faz parte do nosso pensamento? Que nós temos uma responsabilidade de estar intercedendo pelas pessoas. Muitas vezes, meus irmãos, nós intercedemos por pessoas, pedindo bênçãos materiais, bênçãos físicas, mas raramente nós pedimos a Deus para salvar uma pessoa. Sim, meus irmãos, Deus tem os seus planos eternos, Deus sabe quem vai salvar, mas cabe a nós pedirmos. Se Deus vai salvar ou não vai salvar, isso aí é assunto de Deus. Mas o nosso assunto é interceder, é pedir. Pedir para Deus colocar no nosso caminho aquele que Ele escolheu para a salvação. Será que nós temos pedido ao nosso Deus constantemente, saindo da teoria para a prática, de realmente estarmos orando para que Deus salve alguém? Meus irmãos, nós estamos vivendo num país onde a situação está complicando, está difícil, o mundo está ficando difícil. E quantas vezes, meus irmãos, nós nos colocamos diante de Deus para interceder pelas pessoas, pelos governos que a Bíblia manda? Por quantas pessoas nós oramos para Deus salvar este ano? Lá em João 17, 20, Jesus Cristo, na oração sacerdotal, orienta o seguinte, ele diz o seguinte, a oração dele, não rogo somente por estes. Presta atenção, João 17, 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Jesus está fazendo uma oração com relação ao futuro, porque eles sabiam que haveriam pessoas que haveriam de crer nele. Ele já intercede lá atrás. Jesus fez isso. Eu, quando leio a Bíblia, eu vejo isso escrito lá. Mas se eu não tiver disposição para colocar estas coisas em prática, ela vai ficar lá na Bíblia. E eu não vou ter nenhuma experiência nesse campo. Eu não vou ter isso dentro do contexto do meu currículo espiritual diante de Deus. Porque, meus irmãos, uma coisa é certa. O Evangelho não é teórico, ele é para ser ensinado, mas é para ser vivido, é para ser praticado. A palavra de Deus é para ser praticada. Tiago vai deixar isso bem claro. Senão serão semelhantes a um homem olhando no espelho, vendo seu rosto, vira as costas e esquece. O que ele está dizendo? A pessoa pode olhar na Bíblia e ver o que está fazendo de errado, ver que é ele que está fazendo de errado. Mas se ele não colocar em prática o que está escrito, sabe o que acontece? Ele vira as costas e esquece até quem ele é. Um pecador, miserável, necessitado de salvação. Então, quando a gente pergunta e faz uma avaliação por nós mesmos, quantas pessoas nós intercedemos diante de Deus, especificamente para a salvação?
quem sabe o teu genro, quem sabe a tua nora, quem sabe nossos próprios filhos. Muitas das vezes nós esquecemos de interceder por eles, pedir para Deus salvar através da sua graça, da sua misericórdia. Deus tem seu salvo, Jesus Cristo sabia disso e orou para aqueles que ainda viriam de vir a crer em ti pela palavra. Interessante, né? Por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Meus irmãos, há uma distância muito grande entre eu saber e eu fazer. Nossa igreja poderia ser bem mais forte. A nossa vida espiritual poderia ser bem mais madura. Nós poderíamos acumular uma experiência muito grande se colocarmos em prática as coisas que o Senhor Jesus Cristo nos ordena, que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, ele vai fazer uma pergunta para os Coríntios: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Porque se você examinar a si mesmo e ver que não está fazendo nada, aí Paulo diz assim: bom, se é que ainda estáis em Cristo. É interessante porque é muito fácil, tá, meus irmãos, de uma pessoa se achar salva e não fazer nada. Aí Paulo vai dizer a ela, vai questionar o coração dela com uma pergunta simples: será que você ainda está em Cristo? Porque se nós não oramos, se nós não intercedemos, se não falamos de Jesus Cristo para ninguém, não pedimos a Deus salvação sobre ninguém, pedindo a Deus para abençoar a vida de alguém, complica para o nosso lado. Eu tenho certeza que as 10 perguntas que estão aqui nós não vamos conseguir responder a todas satisfatoriamente. Mas que sirva isso aqui de orientação para colocar em prática diariamente. A outra pergunta, terceira. Nós oramos pelo menos 10 minutos todos os dias esse ano. Preste bem atenção a quantidade de minutos que eu botei aí. 10 minutos. Jorge Miller orava 2 horas, 3, 4. Governava lá uns orfanatos só com oração. Chegou ao ponto de dizer que Deus nunca lhe disse não. Conversava diretamente com Deus. Ele diminuiu a distância, colocando em prática o que a Bíblia manda. A maioria de nós, meus irmãos, não tem uma experiência com Deus, não consegue atingir umas bênçãos com Deus, porque existe um espaço muito grande entre nós e o Senhor. Você sabe como que eu me aproximo de Deus? Fazendo a sua soberana vontade. Pregando a palavra de Deus, ensinando. Nós temos orado pelo menos 10 minutos. 10 minutinhos, todo dia. Quem sabe você tem orado quando levanta de manhã, se você está orando, glória a Deus. Porque eu sei que tem muita gente que realmente faz tudo isso que está aqui. Né? Mas uma grande maioria dos irmãos não tem mais nem tempo para orar. Já levanta de manhã cedo, já sai doido para trabalhar. E trabalha o dia inteiro e volta de noite para casa cansado, deita, lê a Bíblia já com sono. Não faça isso, hein? Não vai ler a Bíblia dormindo em cima da Bíblia, não, hein? Tá? Não se deve fazer isso. O que nós devemos fazer é escolher um momento exato para ler a Bíblia. Um momento que a gente está bem. Tá? E é interessante que aqui está dizendo assim, nós oramos pelo menos 10 minutos. Você sabe o que Paulo escreveu nos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer? Orai sem cessar. Bonita a teoria, não é? Orar sem cessar. De que ele está falando aqui? Ele está falando aqui de uma vida de oração. A nossa vida é apresentada diante de Deus como uma oração. Isso mesmo. Porque o salvo, meu querido, você que está me ouvindo, que é salvo, eu tenho certeza absoluta, porque sou salvo e penso assim, e sinto a presença de Deus na minha mente constantemente. Enquanto estamos fazendo coisas, a mente é bombardeada constantemente pelo Espírito Santo. A mente está sempre ligada no Espírito Santo, onde nós vamos, nós sentimos a presença de Deus. E temos que gastar um tempo com Deus em oração.
num diálogo com Deus, conversar com Deus. Como nós vamos poder sobreviver a um mundo que nós estamos vivendo hoje, onde a injustiça está imperando, onde a corrupção está mandando, onde as coisas não estão indo bem? Jesus chegou a dizer que o aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, e é verdade, está esfriando. Nós que somos crentes, quando começamos a ver muita injustiça, um sentimento por dentro ruim, temos que vigiar e orar, sem cessar, orar e sem cessar, tá? Porque essa é a palavra de Deus. Os irmãos estão notando a diferença que existe entre aquilo que a Bíblia diz e aquilo que eu estou fazendo? Na prática do dia a dia, às vezes nós estamos sendo negligentes com algumas coisas, porque isso não faz mal, faz sim. Faz mal porque uma grande quantidade de membros da igreja, de qualquer igreja hoje em dia, é imaturo. Não conhece nem sequer os atributos divinos. E sabe por quê? Não conhece, não é porque não estuda não. É porque não tem experiências com ele. Não vive colocando em prática. Não vive colocando em prática o amor. Quantas coisas, meus irmãos, nós precisamos de oração. Está perto do nosso Deus. Sentar e conversar com Ele. A porta está aberta. Jesus nos conduz ao trono da graça. Isso é bíblico. Desde independente ao chegar aos santos dos santos, levado por Jesus. E às vezes eu paro para pensar na minha vida e vejo que quando Jesus disse lá, vigiai e orai, ele diz vigiai primeiro e orai depois. Por quê? Porque através da vigilância eu vou saber das minhas necessidades. Se o inimigo está atacando por aqui, porque nessa área eu estou mais fraco, então eu faço o quê? Eu busco em oração. Por isso Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Porque nós somos fracos e necessitados constantemente da presença de Deus em nossa vida. Precisamos estar com a mente ocupada no céu, em Cristo, no trono da graça. Por isso, quando Paulo escreve aos Filipenses, lá ele vai deixar bem claro. Pensai nas coisas lá do alto. Isso que ocupe o vosso pensamento. Oração. Dedicação. Quantas vezes nós estamos em casa, sentimos vontade de orar, mas passando para depois, né? Aí o depois não volta mais mesmo e tchau. Foi embora o depois. Não é verdade? Nós oramos pelo menos 10 minutos todo dia. Já imaginou se eu tivesse colocado aqui, nós oramos pelo menos 1 hora por dia? Fica pesado, né? Mas nós temos que orar. E orar muito. E orar bastante. Nós vamos agora para a quarta pergunta. Qual foi a importância da igreja esse ano para você? Qual foi a importância da igreja esse ano para nós? Talvez esse ano seja um ano atípico, não é? Com certeza foi. O vírus veio e nos afastou da igreja. Nos afastou da comunhão. Quando o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, usou o Covid para nos afastar da comunhão, Ele tem a intenção de despertar em nós, primeiro, a importância da comunhão. Como é importante. Segundo, nossa fidelidade a outras tecnologias. Por quê? Se o nosso Deus é o mesmo que está lá na igreja, quando nós pregamos, é o mesmo, quando nós temos um culto em casa, de ações de graça, e quando chega no momento de uma live, que vai ser pregada a palavra de Deus, isso é a continuidade da comunhão com Deus através da palavra e entre nós, irmãos. Como eu tenho levado isso? Como eu tenho feito isso? Agora as igrejas estão voltando totalmente. E glória a Deus por isso. Por isso a pergunta: qual a importância? Quanto é importante a igreja? Porque hoje, meus irmãos, tem pessoas já pregando, já falando, que uma pessoa pode ser salva sem precisar frequentar a igreja nenhuma. Ele quer anular a igreja de Cristo, da qual ele é o cabeça. Ele que instituiu.
igreja. Não confunda igreja com templo. Nós temos essa tendência porque é fácil de falar, vou para a igreja. É mais difícil que dizer, vou para o templo, me reunir com a igreja. Igreja quer dizer reunião, assembleia, do grego eclesias. Então, tudo junto lá. Então a pergunta que eu faço é, será que a igreja tem influenciado minha vida? Será que a igreja realmente mudou a minha forma de lidar, as minhas amizades, as minhas festas? Qual a importância da igreja para você? Hein? Aqueles almoços da igreja, aqueles retiros de mocidade, aquelas coisas boas que nós fazemos todo mundo junto, na igreja. Sabe o que o salmista escreveu lá no Salmo 122:1? Sabe. Você sabe de cor. É só eu falar a primeira palavra que você vai lembrar. Hein? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que você sente quando vai chegando o domingo? O que você sente quando tem uma reunião na terça ou na quinta-feira na igreja, ou os 2 dias nós aqui temos terça, quinta e domingo, manhã cedo e de noite? Meu irmão, como é que se sente o seu coração? Igual o do salmista? Ou será que resmunga, murmura? Hoje, domingo, podia ficar em casa, tem que ir para a igreja. Não, você não tem não. Ou você é atraído por Deus, ou você vai para lá emburrado, um cara feio. E eu lá do púlpito lá fico olhando as caras feias. De vez em quando eu pergunto. Escola dominical, então, é uma benção para isso, que eu dirijo a escola dominical mesmo. Pergunto. E aí, como é que tá? Meu irmão, vai. Brigou com a mulher? Não, tá bem. Entendeu? Comunhão, igreja. Qual tem sido a importância da igreja para nós? Ela é importante para você? Presta bem atenção no que a Bíblia ensina, hein? Sentindo alegria, e muita alegria. Quando os escritores aos Hebreus vão dizer o que? Não deixarmos de congregarmos, como é costume de alguns. Lembra lá? Hebreus 10:25. Pois então, por quê? Porque ela é importante. Igreja é importante. Igreja é importante para levar o teu filho para educar na escola dominical. Igreja é importante para mim ser edificado, para mim aprender. Escola dominical é importante, onde eu vou lá expor as minhas ideias, eu vou discutir, nós vamos conversar todo mundo junto. É uma reunião de interação. Nós interagimos um com o outro. Por isso é uma escola. Eu tenho ali o Senhor da verdade. O único Senhor da verdade que nós pregamos ali é Cristo. Ele é o Senhor da verdade. E qual a importância disso para a sua vida espiritual? Será que eu posso dizer que eu estou maduro, estou amadurecendo espiritualmente, sem escola dominical, sem igreja, sem nada? Eu não acredito. Tem que ter, sim. Nós temos que valorizar isso. E o que a Bíblia ensina? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas infelizmente parece que tem pessoas que não se alegram muito, né? Nem vai, né? Tá um tal de falta. Não quer saber. Qualquer coisa, falta. Aí é um grande teórico, né? Parece que de vez em quando é um grande teórico. Vai aí no celular, escreve textos imensos, aquela coisa linda, né? Aí daqui a pouco você vai ver só teoria. Porque prática está muito longe de ser. Aí Paulo vem e diz assim, examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmo. Tente descobrir em você mesmo por que eu não estou na igreja. Não é? Examinai-vos e provai-vos a vós mesmos. Qual foi a importância? Meu querido, faça desse questionário um alvo para a vida. Só isso. Porque é exatamente da teoria para a prática. No nosso viver constante. E não elaborei aqui questões espirituais profundas. Só elaborei questões práticas. Outra coisa, meus irmãos. Você tem lido, nós lemos a Bíblia regularmente todos os dias este ano. Você lê a Bíblia todo dia.
Vamos dizer que você tem um filho recém-nascido em casa e pergunta para a mãe dele se ele se alimenta uma vez por semana, talvez 2 vezes por semana. Não. De 3 em 3 horas tem que comer. E às vezes 3, 4 vezes por dia, ele até come de noite, quando não ensina direito. Come de noite também. Por quê? Porque ele necessita desenvolver. E é o alimento que faz ele desenvolver. Sabe o que me faz desenvolver espiritualmente? A palavra de Deus. Não é o Duval, não é a igreja presbiteriana, não é ninguém. É a palavra de Deus que me faz, que me nutre, que me edifica, que me faz crescer. Exatamente. Agora, se não ler, complica. Complica. E o analfabetismo bíblico tem sido gravíssimo. Tá? Gravíssimo. Estamos lendo a Bíblia todos os dias, regularmente. Tem pesquisado, tem estudado, gosta da Bíblia, gosta da palavra do Senhor. Hein? Sabe o que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Antes, ao Salmo 1:2. Antes, o meu prazer está na lei do Senhor. Agora preste atenção no restante. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele lê a Bíblia, medita de dia e de noite. O que faz parte da vida dele constantemente é a palavra de Deus. Então ele ora sem cessar. Ele lê Bíblia sem cessar. Você vai falar para mim assim, mas ninguém aguenta isso. Vai ficar um fanático. Eu desafio qualquer pessoa que buscar Deus que vire fanático. Verdadeiramente. O Espírito Santo conduz a nossa vida de uma forma maravilhosa. Tem nada de fanatismo. Tem porque vai ter que botar em prática o amor, botar em prática as questões espirituais. Não é? Eu leio a Bíblia aqui, eu vou aprender, ué. Hein? Amai ao próximo. Amai vossos inimigos. Orai por aquele que vos persegue. E eu estou conseguindo? Se não estou conseguindo, tenho que orar. Senhor, não estou conseguindo amar o próximo. Me ajuda. Ele vai ajudar. Ele vai mudar. O Espírito Santo vai nos exercitando. Vai nos aprimorando. Eu aprendo na Bíblia, começo a estudar, e daqui a pouco eu vou para fora, e lá no mundão alguém vem e me ofende. Aí eu sinto raiva. Aí o Espírito Santo vem, cuidado com a raiva. Você sente o coração apertar. Aí você fica irado. Aí a palavra diz, irai-vos e não pequeis. Irar que pode, não pode pecar. Mas isso é prática. Isso não é papinho na orelha. É prática, é dia a dia, todo dia. É constantemente. Por isso eu preciso de ler Bíblia todo dia. Temos lido a Bíblia regularmente todo dia. Tem pessoas antigamente que tinham uma caixinha de promessas. Vocês lembram disso? Não? Uma caixinha assim de promessas. O camarada ia sair de casa, ele ia lá e tirava um versículo que era selecionado só para boas notícias. Aí tirava assim, aquela ali parecia um horóscopo, né? Só faltava um periquito pegar lá e puxar para ele todo dia mancedo. Uma vez eu vi numa feira, passarinho fazendo isso. Tem um cara lá. Tirar sorte, né? Não é da caixinha da sorte, é palavra. Tem um nome lá. A palavra, caixa da palavra de Deus. Aí tirava um versículo e lia aquele versículo. Hoje eu vou ser abençoado, hein? Eu tirei um excelente versículo, hein? E passava a vida toda olhando para esse versículo todo, e nunca lia a Bíblia. Era especialista na caixinha. Só que a Bíblia diz o quê? Medita na tua lei de dia e de noite. Estuda. A Bíblia é um composto. A Bíblia é um completa. Você tem que vir lá do Gênesis até o Apocalipse, ela fecha o assunto. Não tem espaço entre ela. Ela não se contradiz. Ela é perfeita, de lá até o fim. Entende bem? Por isso que eu tenho que ler todo dia. Porque eu tenho que ficar esperto. Eu tenho que ficar muito esperto. Porque o inimigo conhece. Você sabe como Jesus Cristo venceu a tentação no deserto, meu irmão?
De uma maneira muito simples. Sabe qual foi? Usando a Bíblia. Está escrito, diz o diabo. O diabo também conhece a Bíblia, não se ilude não. Está escrito, se tu pular, os anjos vêm te seguram. Não, mas não é estava escrito não. Estava escrito se ele tropeçasse, os anjos poderiam ajudar. Não, isso não foi lá dito. Por quê? Quando Paulo foi pregar, Bereia, o que os bereanos fizeram? Examinar se era isso mesmo. Porque eles conheciam a palavra, eles estudavam a palavra. Quando o pregador abria a boca, eles sabiam se ele heresia ou não. Porque eles examinavam, eles comparavam com a Bíblia. Quanto tempo eu tenho gasto lendo a palavra do Senhor? A Bíblia manda ler. Examinar as Escrituras. Porque julgais ter nela a salvação. E são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Uma outra pergunta. Quantos irmãos nós visitamos esse ano? Agora não pode visitar. Não concordo. Vamos lembrar antes da pandemia. Tem a prática de visitar os irmãos. Agora que você já foi vacinado, você já pode ir na casa de um ou de outro. Se não quer receber nada, tá tudo certo, tá? A ver, não tem segurança ainda. Não vamos forçar a barra. Mas eu faço uma pergunta para você. Você tem feito visita? Você tem conversado com alguém por telefone, falando com ele? Você tem ido lá na casa dele? Você tem visitado os doentes? Tem ido a hospitais? Tem visitado os asilos? Nós temos visitado alguém? Porque isso faz parte da palavra de Deus. A palavra de Deus deixa isso muito claro. Tá? A palavra de Deus nos ensina que nós temos esse compromisso. O apóstolo Paulo tinha esse compromisso. Um compromisso extremamente sério. Porque existe uma preocupação pelo irmão. A igreja é um corpo. Paulo vai nos dizer que a igreja é um corpo. Né? A mão não pode falar para o pé que não precisa dele. Certo? É um corpo que depende um do outro. Cada um tem uma função. A mão tem uma função, o pé tem outra função, e vai embora por aí. Mas é junto, ele vira um corpo. Quem é o cabeça desse corpo? Cristo. Você já notou quando você está andando? Dá uma tropeçada com o dedo mindinho, menorzinho, desse tamanhozinho, o corpo todo sente. Notou isso ou não notou isso? Notou. Já deu topada, dói. Agora, e na igreja, quando o irmãozinho tropeça, eu sinto? Será que eu sinto a mesma coisa? Será que eu estou sentindo a mesma dor? Será que eu estou sentindo a mesma necessidade? Amar-nos uns aos outros assim como vocês amam a si mesmo. É terrível. Entre a teoria e a prática. Entre a teoria e a prática existe uma distância, nós temos que encurtar. Essa é a finalidade do Evangelho. E como igreja nós vivemos como corpo. Quando eu chego na igreja e começo a observar que tem um irmãozinho que faltou no domingo passado, já não veio nesse, opa, temos que ir lá correndo, hein? Aí já junta os homens daqui, as mulheres vão para lá, passavam com o PH, os garotos, os moços, todo mundo, o pastor está lá só. Ei pessoal, vamos correr atrás disso aí. Vamos ver o que está acontecendo. Chega lá, o irmãozinho está triste, está aborrecido, aconteceu algum fato lá. E nós estamos lá para ajudar. Isso mesmo. Sabe por quê? Olha o que Paulo fala lá em Atos 15:36. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. A Bíblia é terrível, né? A pessoa que está batendo no peito, eu sou crente. É mesmo? Então vamos lá, vamos aqui, do Biblão aqui, ó. O Biblão é terrível. E Paulo virou e falou assim, ó, ô Barnabé, nós vamos voltar, a viagem, ele fez a viagem, quando chegou lá no dia, ele falou, agora vamos voltar para ver como é que está passando o pessoal que nós anunciamos o Evangelho. Meus irmãos, será que nós estamos preocupados com aqueles que já ouviram o Evangelho como nós? Hein? Quantos irmãos nós visitamos, quantas pessoas nós amamos, quantas pessoas nós estamos buscando. Tenha o hábito de fazer isso, meu irmão. Uma outra característica, nós temos frequentado a igreja regularmente. Isso aqui eu comentei um pouco lá em cima. Lá em Hebreus 10:25, não deixemos de congregar como é costume. Presta bem atenção numa coisa, quem falta uma vez vai faltar 12.
Se o motivo não for doença, não for uma coisa séria, você vai faltar 2, 3, 4, 5, 6 e vai embora. E se for salvo, o Espírito Santo vai lá fora, dá um apertinho, para voltar, até com lágrimas nos olhos, mas vai voltar. O Espírito Santo não perde ninguém. Salvação não se perde. Agora que tem irmãozinho teimoso, né? Que trata a frequência a igreja de qualquer maneira. Cuidado. A Bíblia não deixa margem para isso. Não trate a igreja dessa forma. Não deixe isso virar um costume. Lembrou bem aqui? Como é costume de alguns. Viu? Não deixemos de congregar como é costume de alguns anos. Façamos a demonstração de tanto mais quando vês que o dia se aproxima. É exatamente isso. Nós vivemos em comunidade, em comunhão, para demonstrarmos uns aos outros. Meus irmãos, entre a teoria e a prática existe uma distância tremenda. E grande maioria de nós está vivendo a teoria do Evangelho. Porque se for para a prática, aí você vai encontrar o crescimento espiritual, experiências maravilhosas, orações respondidas, uma fé consolidada, uma bênção atrás da outra. Por quê? Porque você vive em função. Porque nós vivemos envolvidos no trabalho. Isso é prática, eu escuto e coloco em prática. Isso é uma bênção de Deus para nossas vidas, tá? E muitas das vezes, meus irmãos, a pessoa trata a frequência de igreja de uma maneira estranha, relaxado, relapso. Você só chega atrasado. Você já notou que tem membro na igreja, só chega atrasado. Uma vez eu estava dirigindo um culto aqui na igreja, estava dirigindo um culto, uma reunião de oração. Aí comecei a orar e tal, fechou, todo mundo sentado orando, ia passar uns 5 minutos orando, eu botei a mão assim nos olhos, mas fiquei com o dedo aberto assim, com o olho aberto, vigiando quem ia entrar atrasado. Daqui a pouco eu vi o irmãozinho lá, andando na ponta do pé, quando eu vou escutar. Aí, chegou atrasado, entra. E quando está cantando hino também, às vezes aproveita que está cantando hino que ninguém vai ver, né? Aí você atrapalha, todo mundo está cantando, entendeu? Não leva a sério. Acha que a igreja é coisa para brincadeira. Acha que a igreja, que a presença de Deus, que o culto que está ali, que nós estamos oferecendo ao nosso Deus diante do altar do Senhor, pode ser levado de qualquer maneira. Não pode. Não pode. Vai lá aprender com Isaías, que significa estar diante do trono de Deus. Vai lá, deu uma tremedeira na perna. Ai de mim, que sou pecador. O homem de impuro lábios que vive num povo de lábios impuros. Hein? Este ano você foi fiel ao dízimo. E é uma pico. É interessante, né? Lucas 10, 25, né? Pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está resolvido o seu problema. Paga os teus impostos, dai a César e devolve o que é de Deus. E aí? Será que eu estou realmente entregando a Deus 10% da minha vida? Que dízimo, meus irmãos. Não fica olhando para valor de dinheiro. Quando Deus instituiu o dízimo, Ele instituiu, tá, a continuidade da vida. Ele quer 10% da nossa vida, do trabalho da nossa vida, do nosso esforço, para ser aplicado no ministério do trabalho dele. Isso você faz pela graça. Antigamente era pela lei, agora não é mais pela lei. Muitos querem dizer que no Novo Testamento não existe mais dívida. Existe sim, porque quem tem a graça de Deus a seu favor, tem Jesus no seu coração, ele é dizimista. Não é porque a lei manda, não é porque o pastor manda, não é porque alguém cobra, não, nada disso. Ele sente prazer, ele é movido pela graça para fazer isso. Ele reconhece que tudo procede de Deus. Não precisa ficar arrumando desculpa, não, porque ele não quem fala assim porque não quer dar. É ruim mesmo. É ruim, paga. Mas quando a Bíblia diz isso para mim, que eu tenho que dar a César o que é de César, o Senhor Jesus Cristo vai deixar bem claro lá em Mateus 23, vai dizer o quê? Vocês estão dando tiro do coentro e dos ungüentos e tudo mais aí, eu, porém, vos digo, fazer essas coisas sem omitir aquelas. E aí ele diz, daí a César o que é de César. Porque é simples, meus irmãos. Você vive na graça. Jesus Cristo não falou tanto sobre isso, porque a graça viria e me confortaria o coração, me abriria os olhos
e eu iria descobrir pela graça, através da graça, que eu iria descobrir que de fato o dízimo é uma consequência natural do salvo. Então não vem questionar a Bíblia. É porque não quer dar. Mas a palavra de Deus é séria sobre isso. Não adianta ficar citando o Velho Testamento. O Velho Testamento ficou lá, Jesus cumpriu o Velho Testamento. Mas a graça está no Novo. E é através da graça que eu sou movido. Uma pessoa, quando não faz aquilo que a graça moveu ele, tem que questionar se ele está na graça. Por isso, Paulo está fazendo uma pergunta séria aqui. Tá? Ele vai dizer o quê? Examinai-vos a vós mesmo, se ainda estáis na fé. Examinai-vos a vós mesmo, se estáis na fé, se realmente estáis na fé. Faz um exame. Chega relaxado na igreja, não frequenta a igreja direito, não dá dízimo, participa de Santa Ceia de vez em quando, e não sei o que, estou indo para o céu da boca da traça. Aquela lá do caixão, para comer o coco, lá para aquele céu ele vai. Na boca da traça. Porque qual é a evidência de uma pessoa crente? Meus irmãos, se Jesus Cristo entrar no coração de alguém, a evidência é na hora. Isso é na hora. Uma outra questão. Você recusou algum cargo na igreja que não quer compromisso com o trabalho? Você acha que pode fazer isso? Pode, claro que pode escolher, ué. Não é? Pode escolher à vontade. Recusei o cargo, não quero ser isso, não quero ser aquilo, não quero ser mais nada. Esse dia eu recusei um cargo. Porque já estou velho. Tem 50 anos que eu estou trabalhando na igreja. É a hora da rapaziada nova começar, né? Mas assim mesmo não é jeito fácil, não. Enquanto der para mim fazer, eu vou tampar. Vou tentar fazer. A mesma coisa eu recomendo ao irmão. Quer ter maturidade, quer ser espiritual? Quer? Então vamos trabalhar para o Senhor. Vamos nos empenhar na obra. Vamos ter responsabilidade e compromisso. Porque Paulo escreveu aos Coríntios 15, 58, o quê? 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você não está trabalhando com um patrão que vai esquecer de você, não. Ele nem é patrão, ele é Senhor. E não é vão, não. Foi chamado para o diaconato para ser diácono. Foi chamado para o presbiterato para ser presbítero. Foi chamado para ser presidente de uma sociedade inteira, vai ser. Foi chamado para ser líder das mulheres, vai ser líder. Não fica aí, não quero não, não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo. O que tu quer? Quer o quê? Muito cuidado. A palavra de Deus é muito séria sobre isso. Entre a teoria e a prática, existe uma distância que tem que ser encurtada. Eu tenho que realmente viver o Evangelho. Não posso ficar por aí achando que vivia o Evangelho, não. Eu vivo ele, tenho que viver ele. Firme, caminhando. Já é difícil, não se iluda. É muito difícil, tá? E por isso muitas das pessoas, quando entram para um cargo, acham que é pesado. Lembra de uma coisa. Mais pesado foi ficar naquela cruz pendurado. Aquilo foi pesado. Agora eu, com saúde, com disposição para trabalhar, vamos trabalhar para o Senhor. A última pergunta. Nós temos apoiado. Às vezes você não assumiu o cargo, mas você pode ser apoiador. Se você tem apoiado os trabalhos da sua igreja, tem dado apoio. Pastor, tem alguma coisa para fazer aí? Hein? Vou junto. Tem que fazer uma visita, pastor. Quer que eu vou junto? Vou junto. Meu carro está à disposição, pastor. Vamos lá. Hein? Uma ajudinha aqui, uma ajuda lá. Vamos lá, vamos trabalhar, não sei o quê. Vamos fazer um mutirão, fazer uma seca. Vamos fazer um mutirão, vou dar uma lavada no tempo, pintar, fazer alguma coisa. Está dando apoio? Você sabe o que quer dizer apoio na Bíblia? Hein? De baixo. Ó, apoio. É isso que a Bíblia fala de apoio. Igual apoio de prateleira. Não é de cima não, hein? Quem fica em cima não apoia. É de baixo, ó. É não se considerar o rei, mas humildemente ajudar os que estão lá por cima, segurando a coisa toda. Não é verdade? É muito simples. O apoio é importante na igreja? O apoio é extremamente importante. Como ele é importante? Eu vou dar um exemplo para os irmãos não esquecerem nunca mais. Lá do Velho Testamento. Moisés. Lá em Êxodo 17, 12.
Israel entrou em guerra, o Senhor Deus chamou Moisés e falou, vá e estende o teu braço sobre o povo. Enquanto teu braço estiver para cima, Israel ganha a guerra. Se vier para baixo, eles começam a perder. A guerra começou, Moisés sobe o monte, estende o braço. Israel ganhando a guerra, ganhando a guerra, ganhando a guerra. Daqui a pouco, Josué lá de baixo começa a observar que o povo começa a perder. Ele olha para o monte e vê Moisés já com o braço cansado. Ele falou, o que é isso? Temos que resolver isso. Porque se ele baixar o braço, nós vamos perder. Sabe o que fizeram? Aí você vai ver como é que é importante o apoio. Pegaram, sabe o quê? As mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele. E nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Que ideia brilhante! Moisés está cansado, tá vendo? Pega uma pedra e bota lá para Moisés sentar. O Senhor Deus deu essa ordem, falou para Moisés fazer isso, porque o Senhor Deus tem uma mensagem nisso aí, que é apoio para a liderança, apoio para quem está trabalhando, apoio para o povo. Aí eles correm lá, bota a pedra, Arão e Ur, um senta do lado de cá, outro do lado de cá, Moisés bota o braço em cima dos ombros dele e até o pôr do sol, o dia todo. Ganharam a guerra. Você notou como que é importante o apoio? Extremamente importante. Não anotou o texto? Anota aí. Êxodo 17, 12. Tá? 10 perguntas que me tira da teoria e me leva para a prática. Examinai-vos a vós mesmos se ainda estáis na fé. Ele diz aqui assim, ó. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos ou não reconheceis que Jesus está em vós. Se não é que já estáis reprovado. Não quer dizer, meu irmão, que tudo isso que tu fez essas 10 perguntas, elas vão ser respondidas completamente certinha, porque aí nós vamos ter que, né, se esforçar um pouco mais. Mas faça deste exame, tá, uma meta a ser alcançada. Isso, faça uma meta uma vez por mês, uma vez por ano, ou 6 meses. Faz uma avaliação pessoal, faz um exame pessoal, principalmente para as perguntas que não conseguiu responder satisfatoriamente. Sim, meu irmão, você que está me ouvindo, se quiser a cópia das perguntas, só mandar um e-mail que eu mando a você. Viu? Mando todas elas já com os textos bíblicos tudo imprimido junto. Sim, meu irmão, a palavra de Deus é muito, muito séria quando se trata de teoria e prática. E quando nós avaliamos as coisas de uma forma mais prática e objetiva, nós vamos descobrir que muitas coisas nós estamos falhando. Mas há uma grande necessidade de mudança. E podemos mudar. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. E nós vamos encerrar esse momento de culto, na presença do nosso Deus. Nós vamos encerrar com uma oração. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos por esse momento que passamos estudando a Tua Palavra, ponteando assim, Senhor Deus, assuntos pertinentes à nossa fé diante de Ti, e que a Tua graça, a Tua misericórdia, através do Espírito Santo, venha nos fortalecer, venha nos despertar, e nos fazer, ó Deus, sair da teoria para a prática e colocarmos, ó Deus, cada dia mais as nossas vidas nas Tuas mãos e cumprindo assim, ó Deus, que a Tua Palavra vem nos ensinar dia após dia. Perdoa, Deus, a nossa fraqueza, o nosso pecado, nossas teimosias diante de Ti. Esteja sempre conosco, ó Deus, nos influenciando através da Palavra. Que o Espírito Santo nos fortaleça dia após dia. Dá-nos, ó Deus, um bom final de semana diante da Tua santa presença, que possamos crescer espiritualmente. Perdoe nosso pecado, esteja conosco, no nome glorioso de Jesus, o Teu Filho amado, agora e para todo sempre. Amém.
Karina Miranda deu boa noite pro senhor e mandou um e-mail pro senhor mandar as perguntas para ela. Alô, Karina. Manda um e-mail pro meu e-mail. Ela mandou um e-mail, depois o senhor manda. Eu mando o seu e-mail. Leonardo também mandou. Fala, Leonardo, vou mandar você. Uberlândia, excelente final de semana para todos vocês. Um grande abraço, pastor Duval e todos os irmãos amados. Shalom do Eterno para todos. Amém, querido. Deus te abençoe, Uberlândia. Esquece ali. Márcio Donizete. Lindo estudo. Leonardo França, abençoado fim de semana a todos. Semana que vem sigo vendo as gravações por conta da escala do serviço. Firmes e fortes até a volta de Cristo. Amém. Até domingo, se Deus quiser.